Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha, este nosso encontro aos domingos aqui pela TV Atalaia. Olha, estamos aí em tempos de eleições, né? Dia 2 de outubro, eleições municipais em todo o país, prefeitos e vereadores. E o período eleitoral é o período onde mais você ouve falar em uma função, em uma ação, em um processo para divulgação dos candidatos, sejam eles as câmaras de vereadores ou as mais de 5.000 prefeituras do interior. O marketing. Quem é que vai fazer o seu marketing? Quem é que trabalhará o marketing do candidato A, B ou C? E nós vamos exatamente conversar aqui no programa de hoje sobre marketing. Marketing tradicional, marketing digital. Em que momento, a partir de quando o marketing passou a ser valorizado por empresas e também por pessoas físicas, no caso de candidatos e de empresários. Então, em 2 minutos, este é o assunto do programa Marketing aqui no Conversa com Batalha. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, aqui pela TV Atalaia vamos conversar a partir de agora com Gabriel Lessa, que é da Interative Agência Digital, para que você possa compreender melhor o que é o marketing, como é que o marketing funciona, esta ferramenta que é muito importante para a evolução de várias áreas no dia de hoje. Gabriel, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui no nosso Conversa com Batalha. Vamos dar uma viagem de volta ao tempo. A partir de quando é que empresas começaram a olhar com mais atenção e voltar realmente a sua atenção para o marketing e a própria internet, essa ferramenta que hoje aí é difundida no mundo inteiro e hoje é totalmente indispensável? A partir de quando? Batalha, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você a respeito desse tema que eu sou extremamente apaixonado, falando para você e para os seus telespectadores. Bom, o marketing digital, ele começou a ter uma força maior, curiosamente, assim, a partir da campanha de Barack Obama, repercutiu muito e ele soube usar as ferramentas digitais, as redes sociais, como uma vantagem competitiva na campanha dele. E dali, os Estados Unidos é o foco do mundo, né? E ali as pessoas começaram a ver, os empresários também começaram a entender que utilizar a internet talvez fosse uma ferramenta muito boa, não só para poder eleger políticos, como também para poder vender produtos e serviços. Então, a partir dali, a coisa começou a pegar uma certa notoriedade. Isso foi o que? Em 2010? Não, Obama já está... 2008 para 2009. Exatamente. Né? Ele já está deixando o seu segundo mandato. Exatamente. Então, ele, a partir daí, como você disse, a própria força dos Estados Unidos fez com que outros países, né, o copiassem. Mas no Brasil em si, quando é que, deixando a questão do marketing político, daqui a pouco a gente fala, Sim. O marketing empresarial, ele começou a ser utilizado com mais força a partir de quando também? Perfeito. Então, a partir de 2010, as empresas começaram quem já tinha site construídos na internet, né, entendia que o site era uma ferramenta como se fosse um cartão de visita na internet, e dali sim ele começava a expor seus produtos e expor seus serviços. Então, tudo começou ali em 2010, quando as empresas começaram a evoluir as suas páginas na internet, começaram a qualificar ainda mais as suas páginas. Entretanto,
fazer um site somente não é mais o suficiente para que você possa divulgar sua empresa, porque um site ele funciona como uma extensão da sua loja física. Então, se você tem aqui sua infraestrutura, colocou uma página na internet, você precisa divulgar. É uma ferramenta a mais ou é uma ferramenta indispensável? É uma ferramenta indispensável. Você falar de comunicação digital sem você ter um site na internet, nós estamos conversando, dando tiro no escuro. Então, as empresas... Mas você sabe que tem empresas tradicionais que não possuem, né? É complicado. Ainda são resistentes, né? É, sim, tem muita gente ainda que é bastante resistente à tecnologia, tem uma página na internet, mas não sabe o quanto está perdendo. Só para você ter uma ideia, Batalha, 50% do tráfego hoje da internet, as pessoas que estão pesquisando já estão usando o telefone celular. Então o Google já está informando que, olha, meu público está na internet através do telefone. Porque todo mundo hoje tem um pacote de internet, todo mundo tem um smartphone, e você não tem um site na internet, você não está sendo visto. Quem não é visto, não é lembrado. Então você precisa, no mínimo, estamos falando de marketing digital, mínimo é ter uma página na internet. Isso é básico. Muito bem. Agora também é preciso muito cuidado, porque a partir de um certo momento a utilização da internet começou a ser desvirtuada, virou uma utilização até muitas vezes criminosa, perniciosa. Hoje aqui já entrevistamos até aqui o delegado de crimes cibernéticos aqui, né, porque é algo que é preciso também ter muito cuidado, muita responsabilidade acima de tudo, né? Você acha que deveria haver um certo controle? Eu acho que deveria existir, acho que o nosso sistema de fiscalização, de análise e de punição deveriam ser maiores. Eu digo isso, eu administrei o portal da OAB por 5 anos e durante a minha gestão o site teve inúmeras tentativas de ataque, né, vários tipos de invasão, inclusive quando a OAB se pronunciava de certo modo até negativo em que sentido? As pessoas que, maliciosas, não gostavam do pronunciamento da OAB, tentavam o ataque de N formas. E fica difícil você identificar quem é, porque os ataques são feitos fora do país. Eles usam máquinas fora do país para poder invadir portais e aí, de certo modo, até tentar pegar algum tipo de informação para usar isso de algum modo. Então, assim, fica até difícil para a Polícia Federal ou então outros órgãos até rastrear e chegar até o malfeitor, a pessoa que está planejando isso. Mas, falando a nível comercial, que é o que as empresas têm que enxergar a internet como uma ferramenta de vendas, né? Você investir um recurso, vamos dizer assim, bem pouco comparado à TV, comparado à rádio, a internet tem essa vantagem, você investir um valor menor e você conseguir ser mais abrangente, você conseguir atingir um público maior. Então, nós estamos falando aqui de você, vamos supor, falar com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, né, a um custo extremamente acessível, coisa que era inimaginável, talvez lá em 2008, para um pequeno, médio empresário. Nós estamos falando aqui de imobiliárias, pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas que não têm tanto verba para poder investir e hoje conseguem utilizar a internet para poder fazer bons negócios. Muito bem. E como é que o consumidor vê essa utilização? O comportamento dele vem mudando ao longo desse tempo? Vem mudando e vem mudando. Um número considerável as pessoas que consultam a internet, entram nos sites para suas compras, para os seus investimentos? Vem mudando muito. Inclusive até aqui nos bastidores. Eu sei que para encontros amorosos existe muito. Né? Site de namoro tem um bocado aí. Às vezes a pessoa se engana, né? Pensa que é ele, é ela e vice-versa. E por aí vai. Complicado, né? E aí pode devolver pela internet? Depende, vai que gosta, né? Vai que gosta do produto, diz, o produto não foi bem esse não que eu comprei, mas deixa eu ficar aqui. Eu vou aceitar, né? Tá certo, tá bom. Bom, vamos lá. Aqui tem gente que é assim, mas vai lá. O comportamento do consumidor, ele vem mudando, principalmente na internet. As pessoas hoje querem as coisas muito práticas, comodidade, o WhatsApp está aí, é uma prova viva disso. Então, o que é que eu venho notando, o que é que a agência da gente vem notando? Principalmente as mulheres, o público feminino, quem tem lojas, produtos focados em consumidor final, mulher, está se dando muito bem. Por quê? Porque a mulher tem mais paciência, mais calma para poder ir pesquisar. Nós temos um cliente voltado para móveis planejados de alto padrão e o que eu observo é que geralmente a mulher vem pesquisando, a mulher entra em contato com a loja
e no final ela só leva para o marido assinar. Não que as mulheres não possam hoje em dia, não é nada disso, mas o comportamento da pessoa é o quê? Pesquisar na internet, encontra a cozinha que ela quer planejada, então um dormitório, vai até a loja, faz o projeto e chega para o marido e diz, tá aqui, tá tudo pronto, paga. Olha que o filho é teu. Então, assim, antigamente, o que é que ele fazia? A pessoa tinha que ligar para a loja, ou então ver a vitrine, sentar para poder conversar, e a internet facilita tudo isso. Então, esse cliente faz uma montagem numa casa, ele vai e faz uma filmagem dos móveis montados e coloca, ó, mais um móvel de alto padrão montado. Então, a mulher consegue ver aquele vídeo, tem essa interação, ela consegue ver o vídeo, já consegue se imaginar, consegue imaginar a cozinha dela daquele jeito e vou lá para poder conversar. Você falou em vídeo. O mesmo vídeo que é utilizado nas emissoras de TV abertas ou fechadas, aqui, TV Atalaia e outras, eles podem automaticamente serem colocados na internet ou não? Podem, desde que você adeque a estratégia. Não é só pegar o VT que está passando na televisão e veicular nas redes sociais. Por quê? Como seria a estratégia para você adotar para utilizar no canal digital? O grande gancho da internet é que você pode capturar o cliente. Capturar o quê? Pegar o nome, telefone e o e-mail dele. Você tem que ter essa ligação para que o seu departamento comercial depois entre em contato com esse cliente. Então, geralmente, por exemplo, nós atendemos uma concessionária de veículos aqui, que quando ele pega algum tipo de VT que está rodando na televisão para poder colocar na internet, a gente constrói uma página de captura e oferece algum benefício exclusivo. Por exemplo, a campanha que está aparecendo na televisão não tem a capota marítima, vamos supor. A campanha que está rodando na televisão não tem IPVA grátis. Essa promoção é exclusiva para a internet. O vídeo é o mesmo, só que tem algum benefício aqui do outro lado que é diferenciado. Para quê? Para eu forçar o cadastro, o cliente deixar os dados e com essa informação em mãos, o departamento comercial vai começar a trabalhar. Muito bem. Eu estou conversando com o Gabriel Lessa, da Interativa Agência Digital, em nome da UNIT Conhecimentos Sem Limites. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, voltamos aqui com o programa Conversa com Batalha, em nome da UNIT Conhecimentos Sem Limites. Faça sua transferência externa para a UNIT, transferência externa UNIT, inscrições abertas. Você acessa o site unit.br/transferência externa, ou então o telefone 0800 729 2100. Estamos falando sobre exatamente o marketing aqui no nosso programa, marketing digital, marketing tradicional, utilização de sites com Gabriel Lessa, da Interativa Agência Digital. No momento, o telespectador está ouvindo agora, o domingo aqui, está ouvindo Gabriel, esse nosso bate-papo, e diz, olha, esse Gabriel aí, esse cara tem razão. Eu vou contratar uma consultoria de marketing digital. O que fazer? Como proceder, como levar em consideração e se isso é muito caro. Perfeitamente. Estamos em tempos de crise, né? Então... Excelente pergunta. Como o marketing digital é uma ferramenta bastante recente, tem muita coisa ainda a ser descoberta, muita coisa nova e as pessoas têm muitas dúvidas em relação a contratar uma empresa, a contratar esse tipo de prestação de serviço. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é a quantidade de ferramentas de divulgação que você vai utilizar, Facebook, Google AdWords, Instagram, não quer dizer que você vai ter, quanto mais ferramentas você tiver operando, rodando ao mesmo tempo, maior vai ser seu resultado. Isso aí é uma lenda que criaram. Às vezes a agência está preocupada somente em colocar o maior número de ferramentas possível na mão do cliente, porque quanto mais ferramenta, maior vai ser o gasto. Segundo ponto, você tem que ter uma análise do seu público e do seu produto. Porque o comportamento do consumidor, ele pode ser a mesma pessoa, mas no Google ele pensa de uma forma, no Facebook ele pensa de uma outra maneira. Vou explicar isso para você e para o seu telespectador.
Quando ele está no Google, ele está pesquisando alguma coisa. Então, ele já sabe que ele precisa do seu produto ou do seu serviço, ele está atrás de quem faça. Né? No Facebook, ele está olhando o feed de notícias dele, vendo as fotos dos amigos e aí aparece a propaganda da sua empresa. Não quer dizer que naquele momento ele está interessado em comprar o produto ou serviço que você esteja oferecendo. Então, você tem a mesma pessoa em momentos diferentes. Então, você tem que saber, essa ferramenta aqui, nesse momento, eu posso usar de que forma? Porque, por exemplo, um cliente que está procurando um veículo e eu sei qual é o veículo que ele está interessado, eu já mostro para ele a página desse veículo. No Facebook eu não mostro um veículo específico, eu mostro quais são os diferenciais da concessionária, o atendimento, a questão da avaliação, de pagar a tabela FIP no seu carro. Então, entende que é a mesma empresa falando com a mesma pessoa em momentos diferentes. Então, quem for fazer o seu trabalho tem que analisar o seu público, o seu produto e as ferramentas necessárias para trabalhar a sua campanha. Muito bem. Então fica aí a dica para que vocês possam, a partir de amanhã, rever esse seu conceito de vendas e trabalhar com mais abrangência a internet. Hoje, a internet está sendo acessada por todo mundo e em todos os rincões do país, né, Perfeitamente. Gabriel? Não existe nem categoria social, nem econômica, nem financeira, porque todo mundo tem um acessozinho a... Claro, eu acabei de falar aqui a respeito dos smartphones, pacotes de internet extremamente acessíveis. As pessoas hoje têm acesso à internet, isso é fato. A pergunta é, como você está trabalhando com essas pessoas? Nós temos vários clientes no segmento de saúde, por exemplo, planos de saúde, e você consegue notar a diferenciação, a depender do tipo de plano de saúde, você vê o comportamento do consumidor mudar. Se é um plano de saúde mais acessível, ele está interessado em saber o preço. Ele quer a gente construir um simulador para que ele pudesse consultar sem ligar para corretor, porque existe aquela coisa na cabeça do cliente, pô, vou deixar meus dados, o corretor vai ficar me ligando, o cara é chato, então já consigo colocar um simulador e ele consegue ver o preço. Se é um plano de saúde de um nível um pouco mais elevado, o cliente já não está interessado em saber o preço. Ele está interessado em saber se vai proteger a família dele, se tem cobertura nacional, então os apelos são outros. Então você que é empresário, a depender do produto que você tenha, seja ele para a grande massa, então para um público seleto, todo mundo vai acessar a sua página, vai querer informações e você trabalhando da maneira correta, você vai sim atrair esse cliente. Então, todo mundo está lá. E como é que ele pode medir esse resultado, desse investimento dele? Perfeito. Todas as ferramentas, o Facebook, o Google e nós, lá na nossa agência, construímos uma ferramenta de CRM. O que é uma ferramenta de CRM? É uma ferramenta de análise. Então, eu consigo capturar todo mundo que veio do Facebook, se você vendeu, se você não vendeu, o porquê de você não ter vendido. Geralmente, quem trabalha com um produto de médio ou alto padrão tem uma dificuldade em relação à aprovação de crédito. Nós estamos vivendo um momento complicado, então os bancos estão segurando. Então eu consigo dizer, ó, você teve aqui 50 contatos e 30 não fecharam por questão de aprovação. O que é que as empresas estão começando a fazer? Procurar outras instituições e fazer um trabalho específico para esses clientes que não conseguiram obter o seu crédito aprovado. Então é importante que você tenha uma ferramenta e controle o que você vendeu, o que você não vendeu e por que você não vendeu. Às vezes é condição de pagamento, às vezes é a questão do crédito, às vezes fechou com a concorrência, se o atendimento está demorando de atender esse cliente. Às vezes a imagem mal vendida. Também. Não é? Outra uma propaganda enganosa. Isso. Outra coisa, o cliente que vem na internet, ele quer agilidade. Se você demora para poder atender, ele termina fechando com outra empresa. Porque como a internet é muito prática, ele está na casa dele, ele cota com você e cota com mais outros 3, 4. Quem dá o melhor atendimento, quem é mais ágil, ele fecha o negócio. Gabriel, nós começamos o programa falando rapidamente sobre marketing político e vamos concluir exatamente sobre marketing político. Qual é a força da internet, a força do marketing na política? Hoje em dia, você já falou o exemplo de Obama, que foi que deu o pontapé inicial, não é? Podemos assim dizer, e hoje, no mais distante município aí que tenha um candidato a prefeito, um candidato a vereador, todos estão fazendo uso exatamente do marketing político. É possível se pegar um candidato, teoricamente, sem as mínimas condições de vitória e depois fazendo uso dessas ferramentas, torná-lo vitorioso?
Sem dúvida disso. O que é que vai ser feito? Vai ser feito um trabalho de análise junto ao marketing. Vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar essa palavra marketing tradicional, porque o marketing ele é um só. Mas vamos pegar assim, o marketing que está sendo feito para ele em televisão, em rádio, o marketing convencional. E alinhar as estratégias para poder potencializar a campanha dele na internet. Então, unir forças, pegar o que ele já faz, o que já está sendo feito de muito bem trabalhado e tentar exponenciar isso na internet. A internet tem um público muito jovem, então, geralmente, políticos trabalham com campanhas, com trabalhos específicos para esse público jovem. Então, até na própria campanha do Dr. João passada, foi feito um trabalho muito forte para esse público, porque o público que está na internet é um público formador de opinião. Então, somar forças. Pegar o que já está sendo feito aqui no tradicional, levar para a internet, exponenciar e tentar angariar o maior número de seguidores, que são as pessoas que vão votar no nosso candidato. Então, com isso é possível tornar feio bonito, né? É o nosso trabalho, né? O antipático no simpático, né? E daí por diante. E no possível vitorioso, né? É verdade. E às vezes consegue se enganar, aí não é culpa da internet ou do marketing, se enganar muito bem. Não é verdade? Quando se descasca o produto que vai ver lá dentro, é nada daquilo do que foi vendido. Eu digo sempre o seguinte, que já deveria existir uma lei que punisse a propaganda enganosa dos políticos, que é tanta propaganda enganosa que a gente vê aí, né? Mas, enfim, vem aí um outro processo eleitoral, a partir do dia 16 está liberado e vamos aguardar aí, embora haja agora para este ano uma modificação muito grande, por exemplo, o horário eleitoral, eram programas de 30 minutos, agora passa a ser 10, dividido por todos os partidos, né? Sim. Então isso aí já diminui muito, isso que é campeoníssimo absoluto em audiência, que é o horário eleitoral. Mas, Gabriel, para finalizar, você daria algumas dicas mais para aqueles que estão interessados em acompanhando o nosso programa no momento? Perfeito. Costumo dizer que o marketing digital ele tem uma força maior para o pequeno e médio empresário por conta da acessibilidade, por conta do investimento que é necessário. Então, se você tem sua pequena empresa, sua média empresa, olha para a internet com outros olhos, vê que é um canal que você pode atrair e começar a aumentar sistematicamente o seu faturamento. Começa pequeno, não queira começar, não faz nada, eu vou começar fazendo tudo. Não é assim que funciona. Começa você mesmo colocando um crédito no Facebook, colocando um pouco. Tem corretores de imóveis, por exemplo, que colocam R$300 no Facebook, o cara coloca R$300 e vende 2 apartamentos. Então, se você olhar a relação investimento e o retorno que ele teve, é absurdo, percentualmente falando. Então, você que tem uma empresa, você pode começar, independentemente do seu segmento. Tem muita gente no segmento de alimentação que está usando a internet como uma ferramenta extremamente potencial de vendas. Por quê? Porque você tira a foto do prato, coloca no Instagram, impulsiona e assim, e coloca naquele horário, né, de 11 horas da manhã que você está. Aí quando você vê aquela foto, pô, vamos almoçar lá naquele restaurante, tudo. Então você está atraindo o cliente para sua empresa. Mas engana também, né? Algumas vezes sim, outras não, né? Tal qual as siliconadas. Que você compra gato por lebre. Né? Então, assim, a dica que eu dou passa a utilizar, olha para a internet com outros olhos, não é um bicho de 7 cabeças, né? Nós estamos abertos lá na Interativa para poder conversar com você, entender o seu negócio, ver o que é que a gente pode fazer pela sua empresa e é extremamente barato. Esse é o ponto que eu tenho que deixar aqui. É extremamente acessível, comparado à televisão, comparado a outros meios. Então, assim, começa você mesmo, faz segmentações. Você entra no Facebook, tem uma ferramenta de segmentação que você escolhe por profissão, por idade, por sexo. Então, você cria a sua campanha a partir do momento que você começar a ter resultado e você vê, poxa, eu preciso exponenciar isso. Aí você vai atrás de uma agência. Muito bem. Gabriel Lessa, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa, tá? Muito obrigado pela participação e pelas dicas que você ofereceu para os nossos telespectadores. Um abraço. Eu que agradeço, foi um prazer falar aqui para vocês sobre esse tema, para você e para os seus telespectadores. Ok, chegamos ao final do programa Conversa com Batalha de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo. Um abraço e até lá.
tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unite.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade.